Olá, tenho a satisfação de conversar a partir de agora com o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba, Ricardo Vidal. Conversa esta que nós vamos dividir aqui em duas partes, com o arquiteto e com o urbanista. Grato pelo atendimento ao convite e pela prestação de esclarecimentos e de informações a partir de agora, Ricardo. A satisfação é toda minha, Cândido, de estar aqui no seu programa, tão bem assistido por todo o Brasil, toda a Paraíba. Perfeito. Eu começaria indagando a sua opinião sobre microapartamentos, estúdios, esses apartamentos com até 10 metros quadrados. Essa é uma tendência que a gente vê ocorrer principalmente nos grandes centros, né? Como São Paulo, começou Sim. por lá. E em João Pessoa, isso já vem acontecendo há alguns anos, né? Eu vejo, Cândido, isso daí como uma tendência não só pela procura assim, de público para isso, mas acho que é um caminho inverso, né? Se a gente fizer um retrospecto dos anos 80, anos 90, as pessoas compravam apartamentos de 160, 200, 250 metros quadrados. E hoje a gente vê que esse público que pode adquirir um apartamento com área como essa está reduzido. Então isso aí eu vejo como uma resposta do mercado para que mais pessoas possam adquirir seus imóveis. E aí existe esse fenômeno, né, da redução das áreas dos apartamentos. É claro que isso tudo traz outras coisas, né? Não só são áreas pequenas, Sim. porém os edifícios também trazem um arcabouço de equipamentos, de apoio, né, aos moradores. Compartilhamento. Exatamente. Então, não é só uma redução onde as pessoas estão saindo prejudicadas em relação a outras de décadas atrás, mas é um estilo novo de se viver, né? Ricardo, e as cores e paletas que se fala muito, né? Quais vêm sendo as mais buscadas e quais que você considera as tendências para 2025? Cândido, eu sou um arquiteto meio das antigas. Eu fujo, Conservador. eu fujo um pouco dessa palavra tendência, né? Até mesmo porque quando a gente fala de tendência acaba trazendo um pouco a moda, a modismo. Claro. Né? E quando a gente trabalha com arquitetura, a gente está trabalhando com algo que tem que ser duradouro, uma coisa que tem que durar décadas, né? E aí a gente busca, na verdade, a temporalidade, fazer com que aquele projeto que a gente está executando, que a gente está fazendo ali no escritório, sim, ele perdure o maior tempo possível, de forma que as pessoas também não fiquem, vamos dizer assim, enjoadas daquele espaço, daquele edifício, né? Ou seja, buscar a temporalidade, para que ele dure décadas sem sair da moda, né? Então, eu fujo bastante dessa questão das tendências, né? Embora eu saiba que isso acontece, existe, sim, a Pantone todo ano, né? Lança a cor do ano e etc. Mas eu gosto muito de, com meus clientes, tá trabalhando com eles o gosto deles, qual é o desejo deles, o sonho deles, para em cima disso a gente trazer essas características para os seus projetos. Você pode traduzir para quem está nos assistindo em que consiste arquitetura inclusiva e acessível? A gente pode falar aqui rapidamente, né, de uma forma mais, claro, simples. Arquitetura inclusiva e acessível é aquela que, como o nome já diz, né, ela deve incluir todas as pessoas, independentemente de suas características, né, sejam físicas, sejam motoras. Sim. Então, é uma preocupação do arquiteto, inclusive, já com força de lei, inclusive, né, temos que fazer nossos projetos todos acessíveis a quaisquer pessoas, né? Então, a arquitetura deve estar sempre prevendo, né, e tendo esse cuidado com essas pessoas, né, para que todos se sintam à vontade e consigam acessar os ambientes da melhor forma possível. Você poderia exemplificar isso para além, por exemplo, de rampas de acesso? Além das rampas, as normas elas trazem todos os tipos de ambientes e também acessibilidade para qualquer tipo de deficiência, né? Seja auditiva, visual. Então, ela prevê ambientes, principalmente os ambientes sanitários, ambientes de produção de alimento, né? Sim. Qualquer ambiente, e
precisa ser adaptado ou adaptável, né, para qualquer pessoa utilizar, né, independentemente do tipo de deficiência que ela possa ter. Nesse contexto, como você também pode citar aí, integração tecnológica e edifícios inteligentes. Nesse sentido, ainda falando de acessibilidade, né, a tecnologia vem para ajudar, né? Claro. Então, a gente pode perceber principalmente questões de acessibilidade auditiva, visual, Claro. né? As novas tecnologias de automação dos edifícios ajudam muito nesse sentido, né? Quando a gente fala de automação, a gente pensa assim, que legal, vou arrumar aqui minha casa, ela vai ficar inteligente, eu vou dar um comando e tudo vai acontecer. Mas, na verdade, imagine para pessoas que têm algum problema, né, de acessibilidade, Sim. você com sua voz poder acionar alguma coisa dentro da sua casa. Então, eu vejo sempre com bons olhos, né? A tecnologia vem para ajudar em todos os sentidos, né, todas as pessoas. Ricardo, e o reflexo no custo desse investimento, dessas facilidades? Com relação a custo, Cândido, eu creio que não acrescente demais. Sim. É claro que isso vai depender muito do padrão da edificação, né? Claro. Quando a gente trata de um padrão classe A, né, o reflexo é muito pequeno. E claro que à medida que a gente vai indo para padrão B ou C, né, esse percentual, evidentemente, Claro. vai aumentando. Mas isso não deixa de tornar necessário esse tipo de tecnologia, né, que cada vez mais participa do nosso dia a dia. Questão de tempo, né? Falando de empreendimentos, né, imobiliários, é um ponto que valoriza, né? Claro. Valoriza demais a edificação e os imóveis. Ricardo, e a impressão 3D? E que outras tecnologias você citaria nessa situação que nós estamos tratando? Falando de outros países, Cândido, a gente enxerga até edificações inteiras que são impressas, né, em 3D. Aqui no Brasil ainda não chegou essa tecnologia, mas eu digo que é uma questão de tempo, né, e de desenvolvimento dela, né? A gente vê que é uma coisa também que nos outros países está engatinhando, mas já existe tecnologia e a gente prevê que isso possa acontecer. Não sei ainda qual impacto que isso vai ter na construção civil no Brasil com relação a empregos, né? E aí são coisas que enquanto a gente vai conversando, vão surgindo novas dúvidas, novas questões. Mas sempre é bem-vinda a tecnologia, né? E acredito que chegando aqui a gente vai dar o melhor uso possível para ela. Como presidente do CAL Paraíba, quais são os avanços tecnológicos na arquitetura que você destacaria aqui no nosso pequenino estado da Paraíba? A nossa tradição, nossa cultura arquitetônica e da construção civil, ela ainda é muito artesanal, né? Então, devagarzinho as coisas vão acontecendo, mas a gente vai sempre um pouquinho atrás dos países mais desenvolvidos, né? Então, a gente vê hoje muita coisa já implantada de construção a seco, a preocupação com a sustentabilidade, com o meio ambiente e com isso, a entrada de novos materiais, novos para nós, mas que são já culturas consolidadas em outros países, né? A gente vê muito com relação à construção a seco, o drywall, né? As placas cimentícias, construção utilizando estrutura metálica, né? O steel deck, enfim, são várias tecnologias que a gente está começando agora, mas eu creio que vão tomar um grande espaço do nosso mercado, da nossa construção em breve. Ricardo, e quanto ao alargamento de faixa de areia, popularmente conhecido como engorda de praia, qual o posicionamento do CAL-PB e qual o seu posicionamento enquanto arquiteto e urbanista? Isso aí, Cândido, é uma prática que vem acontecendo em outras capitais, né? O exemplo mais icônico é Balneário Camboriú, mas a gente vê Fortaleza, né? Vê outras cidades mais próximas que estão fazendo a questão da engorda da praia. No meu ponto de vista, eu acho que a gente precisa antes olhar para dentro da cidade, sendo um pouco redundante, claro, né? Antes de olhar para essa questão da faixa de areia, né? Sim. Temos outras prioridades, digamos assim, antes mesmo de se discutir uma questão como essa, né? Não sei dizer qual é o impacto em meio ambiente
Mas, urbanisticamente, eu digo que temos prioridades antes da gente poder começar a pensar nessa questão de engorda da praia. Afinal, a gente não tem nenhum problema aqui com relação a avanço do mar, avanço de mar, nada nesse sentido. Né? E pelo contrário, caso isso aconteça, né, tem que ser feito um estudo muito grande, muito forte de impacto ambiental, o que é que isso pode acarretar em outras praias, né, à medida Sim. que a gente faz uma engorda, né, numa praia nossa. Então são coisas que têm que ser muito bem discutidas, muito bem estudadas, e acho que a gente precisa antes priorizar outros aspectos da nossa cidade. Mas para a Prefeitura de João Pessoa parece que estudos nesse sentido já estão avançados e o CalPB foi ouvido nesse sentido? Nesse sentido, nesse ponto ainda não, embora o nosso diálogo com a Prefeitura seja muito forte, Sim. Né? Mas nessa questão da engorda da orla de nossas praias ainda não. Ricardo, como urbanista, como é que você avalia esses estudos que estão aí avançados pela Prefeitura de João Pessoa quanto ao gargalo do altiplano, que é um transtorno nos horários de rush, induvidosos aí para toda a população, não só para quem mora no altiplano. A Prefeitura propõe viadutos com 1, 2 faixas, estaiados. Qual a avaliação do CalPB e do arquiteto e urbanista Ricardo Vidal? Eu acho que aí eu posso falar tanto por mim como pelo Conselho, Sim. Porque nesse caso, como em todos os outros gargalos que acontecem, esse não é o único gargalo na nossa cidade, mas é um fenômeno que acontece também, não só em João Pessoa, mas em outras cidades, outras capitais, né? Essa questão da mobilidade urbana, do aumento gradativo, né? Dos veículos em nossas cidades. Sim. E eu vejo como uma necessidade. Sim, hoje temos um problema sério e que ele precisa ser resolvido com urgência. Mas pontualmente? E para os próximos 5, 10 anos? Então, temos um problema e ele precisa ser resolvido, né? Agora, a raiz desse problema, que agora não dá para atacá-la, né? Ela é bem anterior, que foram mudanças na legislação, que permitiu um adensamento muito grande do altiplano, e aí acarretou essa demanda inteira enorme de veículos, de ruas, de vias, né, para um aumento populacional que não estava previsto no projeto original do bairro, né, nem nas leis da cidade. Então, é por isso que eu digo que a questão do política, ela tem que ser muito forte, muito debatida no urbanismo também, porque à medida que o legislador altera índices urbanísticos, isso vai trazer consequências para a cidade. Então, como já foi feito, existe o problema e ele precisa ser resolvido. Eu vejo com bons olhos, sim, existe essa necessidade e a Prefeitura precisa realmente dar essa resposta. Sim, mas você vê eficiência, eficácia nessa resposta agora? Estudos urbanísticos apontam que soluções como essa, elas são paliativos. Sim. Vai resolver momentaneamente, mas a tendência é que aquilo ali se torne novamente um gargalo. Mas, no momento, é o que temos. E os outros modais de transporte? Transporte coletivo, ciclistas. Então, mobilidade urbana, é disso que a gente está falando, né? Sim. É muito comum as pessoas confundirem a mobilidade urbana apenas com vias. Claro. Então, não é a simples execução de vias que vai resolver. Como eu disse, é um paliativo, vai resolver pontualmente, mas a mobilidade urbana precisa ser muito discutida e ser implantados novos modais na nossa cidade. Então, como você falou, ônibus, BRT, VLT, ciclovias, arborização, né? Porque quando a gente fala de ciclovia, a gente precisa de sombra. Então, são vários aspectos, é uma coisa muito mais ampla do que a simples execução de vias. Quando eu mencionei que é necessário, sim, é necessário nesse momento, mas em paralelo deve ser muito bem discutido o plano de mobilidade urbana para a nossa cidade, trazendo alternativas ao carro individual, né? Sim. Como é que você viu essa recente intervenção e longa intervenção na Avenida Rui Carneiro, um dos principais corredores da cidade, sobretudo quanto à podagem ali das árvores? Houve uma remoção de árvores, né? Mas segundo a prefeitura... Drástica. Segundo a prefeitura, um replantio, né? E
foi exatamente nesse sentido de alargamento, de abertura de novas vias para que caibam mais veículos. Então, cai nessa história. Mas mais veículos próprios, né? E o transporte coletivo que transporta um módulo de pessoas, não. Exatamente, meu amigo. Então, alargou, resolve no momento, mas já está tudo congestionado novamente. Então, esse não é o caminho. O caminho realmente é parar e discutir seriamente a mobilidade urbana, porque não existe só o carro. Sim. Né? Existem os outros modais de transporte e são fundamentais para que a nossa cidade se torne viável nos próximos anos, porque em breve ela vai parar. Né? E a gente sabe que essa não é a solução. Esse seu em breve, você estima quantos anos assim? Fica difícil de eu dizer, mas a gente fazendo um retrospecto de imaginar nossa cidade como era 10, 20 Sim. anos atrás e ver como isso mudou tão rápido, né? A gente pode dizer que daqui a 10 anos, possivelmente, nossa cidade continuando nesse caminho vai ficar impraticável, né? Se a gente não encontrar alternativas a esse único modal que temos hoje, que é o carro, né? A gente vai ter que passar por sérios problemas, né? Talvez até a discussão de rodízio e coisas nesse sentido que a gente, aliás, ninguém quer, né? Passar por isso. Perfeito. Ricardo, eu renovo aqui os agradecimentos por sua participação aqui e deixo aí os microfones para as suas considerações finais, indagando de você sobre um retrospecto à frente desse primeiro de 3 anos de gestão à frente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba. Eu agradeço demais, Cândido, do convite, de estar participando mais uma vez, essa é a segunda vez que a gente se encontra. Sim. E gostaria de registrar que o Conselho, recebemos ele agora, em 2024, muito bem gerido, como ele sempre foi, né? Temos profissionais, funcionários muito sérios lá dentro e retomamos outros assuntos que tínhamos discutido, debatido em uma gestão passada. Por né? exemplo? Trazer a questão do empreendedorismo, a questão de valorização profissional, né? Trazer os arquitetos para o debate. Isso aí é o foco dessa nossa gestão, que vai se encerrar ao final de 2026. Né? Então, Sim. Vamos bater muito nessa tecla para valorização profissional realmente, para que o arquiteto ele se sinta como peça-chave na valorização da profissão. Ele não espere que outros a valorizem. Né? A valorização da profissão tem que partir de nós arquitetos. Então, esse é o nosso ponto principal dessa gestão. Né? Outras coisas fizemos durante o ano, alguns editais de patrocínio, de assistência técnica Sim. em habitação de interesse social. Amanhã a gente vai estar premiando TCCs, né? Dos novos arquitetos que estão fazendo brilhantes trabalhos nas universidades. A gente vai fazer uma premiação. Estímulo, né? Exatamente. Então, estamos caminhando nesse sentido aí, né? De sempre pensando na valorização da profissão da arquitetura e urbanismo, para que não só os arquitetos se valorizem, mas que a sociedade compreenda o que é que o arquiteto faz, qual é o trabalho dele e a necessidade realmente, né? A sociedade precisa abrir os olhos, né? E entender que ela precisa dos arquitetos e urbanistas, não só nas suas edificações, mas também entendendo todo o contexto urbano. Para finalizar de verdade, há quantas anda aí o combate ao exercício ilegal da profissão e também a inadimplência no pagamento das anuidades? Nesse sentido, o CAL foi criado para isso, né? Como um conselho fiscalizador da profissão. Fiscalização e registro, né? Então, missões institucionais. Fiscalizamos obras, mas o nosso foco principal é o exercício profissional. Sim. Quando a fiscalização bate numa obra, ela vai, primeiramente, entender quem está trabalhando ali, seja arquiteto, seja engenheiro, e aí o ponto forte, o porquê do CAL foi criado, né? Esse combate ao exercício ilegal. O sentido da existência do Conselho. Exatamente. E também a questão da educação. A gente tenta orientar bastante, principalmente os estudantes, no sentido de que eles não exerçam ilegalmente a profissão. Existe uma ansiedade muito grande dos estudantes de querer estar ali participando, de pegar clientes, de trabalhar, só que aí eles acabam caindo na fiscalização e recebendo punições desnecessárias, né? Eu acho que um curso de arquitetura passa no piscar de olhos, né? No instante você está ali com o seu diploma, faz o seu registro. Então, a gente sempre tenta fazer esse trabalho de educação para evitar que estudantes tentem exercer ilegalmente a profissão, né? Antecipar
né, um pouco esse passo aí da sua Perfeito. graduação. E a inadimplência quanto à anuidade, que é a principal fonte de receita, a única do Conselho. Hoje, qual é o percentual hoje? Basicamente, a gente tem duas fontes de renda, na verdade. Né? Uma é a anuidade e a outra são os RRTs, né? Sim. Considerando o Brasil, a Paraíba também não está tão mal, não, com relação à inadimplência, não, né? Falando de CAL. Né? Existem CAUs que estão aí com inadimplência de 50%, de 60%. E o nosso, se eu não me engano, está em torno de 30%. Né? O arquiteto paraibano está fazendo o dever de casa direitinho. Perfeito. Claro, o CAU está sempre entrando em contato, sempre negociando da melhor forma possível, né, a dívida dos arquitetos, mas também a gente não pode abrir mão de receita e vamos até o fim nessas cobranças quando é necessário, né, infelizmente. É um tributo legal. Quanto é que está a anuidade para 2025? Quando a anuidade para 2025, eu não sei o valor exato, mas vai girar em torno dos R$700. Inferior à de outros conselhos. Se a gente comparar com medicina, por exemplo, ou com a OAB, sim, com certeza. A gente sempre está um pouco parecido com a do CREA, né? Sim. Sempre está uma coisa semelhante. Então, os arquitetos que estiverem assistindo podem esperar aí uma coisa em torno dos R$700, embora haja também a política de descontos. Nos primeiros meses do ano. Para os recém-formados tem 50% de desconto. Então, fiquem de olho aí nessas políticas. Quem vai ser mãe, quem vai ser pai, também tem desconto. Muito então, bem. Existem vários pontos aí nesse sentido também, dos descontos na anuidade. Tranquilo, Ricardo. Muito agradecido. Eu que agradeço, meu amigo. Mais uma vez aqui, por essa conversa, por essa entrevista tão proveitosa, né, tão enriquecedora para essa valorosa categoria profissional dos arquitetos que o Conselho representa. Estou sempre à disposição, Cândido. Obrigado.